Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa blusa em top-down, feita usando o método Contigo. E ela é totalmente sem costura. E nesse vídeo eu ensino como você pode reproduzir em qualquer tamanho. E para você conferir o passo a passo completo, é só continuar comigo nesse vídeo. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar o fio Verão Neon da Círculo. Eu estou utilizando na cor verde neon, numeração 5077. Esse fio, ele tem o tex de 669. É um fio de algodão e é um fio mais rústico, ele tem a fibra mais seca. A agulha indicada pelo fabricante é de 3 a 4 milímetros. E o novelo de 100 gramas tem 406 metros. Eu vou fazer esse projeto utilizando fio duplo, 2 cabos ao mesmo tempo. Eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros, vou iniciar com um cabo mais curtinho, o meu é de 33 centímetros, com a agulha dá 50 centímetros. Ao longo do trabalho eu vou trocar por um cabo um pouquinho maior e eu vou utilizar extensor para fazer as provas. Vou utilizar uma agulha auxiliar para fazer as tranças, fita métrica, tesoura e marcadores. Aqui eu estou utilizando 19 marcadores e eles são diferentes. Um é para marcar o início do trabalho, eu sempre coloco um marcador que se destaca. Outros marcadores são para carreiras encurtadas, 4 é para a parte dos aumentos e 4 é para a parte do ponto fantasia, das tranças. Mas não é necessário que você tenha todos os marcadores diferentes, se tiver melhor. Apenas o inicial para destacar bem que é o início e final de carreira. Esse vai ser um projeto em top-down, usando o método Contigo. Então vai ser sem costura, vou iniciar do decote e vou tecendo o corpo ao longo do trabalho. E eu vou começar colocando 92 pontos na minha agulha. E se você estiver usando um material parecido, agulha com a numeração similar e o fio com a espessura parecida, que aqui eu estou usando fio duplo, 2 cabos ao mesmo tempo, você consegue iniciar para qualquer tamanho com essa mesma quantidade de pontos. Provavelmente vai mudar um pouquinho a tua atenção para minha, mas não vai ser algo que vai dar uma diferença gritante no trabalho. Então, para qualquer tamanho adulto, usando um material similar, pode começar com essa mesma numeração de pontos. A não ser que você queira uma abertura de decote diferente. Aí eu indico que você assista o vídeo de cálculo de pontos, caso você não saiba calcular os pontos para iniciar um projeto. Vou deixar passando nos cards o vídeo que eu ensino a calcular os pontos. Então, eu vou iniciar colocando 92 pontos na minha agulha. Estou usando o cabo menor, meu cabo com a agulha dá em torno de 50 centímetros. Coloquei os pontos na minha agulha e antes de começar o trabalho, eu preciso me certificar que todos os pontos estão no mesmo sentido. Não pode estar torcido, porque se tiver torcido, depois tem que desmanchar, não tem outro jeito. E eu vou iniciar fechando o ciclo e tecendo algumas carreiras na barra dupla, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô. Então, para iniciar, o meu fio que vem do novelo está na mão direita. E antes de fazer o primeiro ponto, eu já coloco um marcador para identificar que é o início da minha volta. Sempre que eu chegar nesse marcador, eu sei que é uma volta completa. E eu vou começar tecendo 2 pontinhos em meia. Dois pontinhos em tricô. Dois pontinhos em meia.
2 pontinhos em tricô. E caso você não esteja trabalhando com o mesmo número de pontos que eu, 92 pontos, você precisa calcular para que eles fiquem múltiplos de 4, porque o ponto barra 2 por 2 é múltiplo de 4. Eu vou seguir trabalhando assim por algumas carreiras. Fiz 8 voltas na barra 2 por 2. E agora eu vou começar a construção da blusa. Porém, antes de iniciar a próxima carreira, a próxima volta, eu vou passar todo o esquema da construção para vocês, para facilitar. Aqui eu vou passar todo o esquema da construção para vocês, para ficar mais fácil. Para qualquer tamanho adulto, pode iniciar com 92 pontos, que é essa quantidade de pontos que eu vou passar aqui para vocês. Todo mundo pode fazer usando esse mesmo esquema aqui. Aqui eu tenho a circunferência da minha gola e eu dividi em duas partes, costas e frente. Só que desses 92 pontos, eu tirei 16. Tirando os 16 pontos, para as costas eu fiquei com 38 e para frente eu fiquei com 38 pontos. Então, daqui para cá, eu vou fazer aumentos. E daqui para cá, eu vou fazer aumentos. Então, eu vou colocar um marcador aqui, um marcador aqui, um marcador aqui, um marcador aqui. Sempre que eu passar pelos marcadores em todas as carreiras, em todas as voltas, a partir de agora, eu vou fazer aumento. Antes de chegar no marcador e depois do marcador. Vou formar toda a parte da blusa até o ombro. E aqui na frente, eu já fiz todas as marcações, porque eu vou fazer carreiras encurtadas para deixar o decote mais acentuado. Eu vou fazer eu vou arredondar esse decote. Já fiz todas as marcações. Vou deixar 8 pontos centrais e eu vou fazendo uma curvatura de um lado e uma curvatura do outro, que nada mais é do que os arremates que a gente faz quando a gente faz uma peça com costura, que a gente faz frente, que a gente faz costas, depois frente. Quando chega na parte do decote, a gente vai arrematando, trabalha um lado, vai arrematando, trabalha outro lado. Aqui é a mesma coisa, porém ao contrário. Vou criando aos poucos o tecido. E aí, eu vou criando mais tecido para cá, mais tecido nas costas e vou adentrando até completar minha circunferência. Tirei 8 pontos centrais, espelhei um lado, espelhei outro lado. Então, nessa parte marcada, eu vou trabalhar com carreiras encurtadas. Aqui é o meio das costas, vou trabalhar até esses 2 pontinhos, passando pela parte dos aumentos, faço aumento. Chego nesses 2 pontinhos onde vai ter um marcador, aí eu vou voltar, trabalhando do lado avesso, passo pelos aumentos, faço aumento, porque aqui a gente vai trabalhar aumentos avesso e direito em todas as carreiras. Passo por esses 2 pontinhos, chego no marcador, envolvo o ponto e volto. Aí, trabalho do lado direito, passo pelos aumentos, faço os aumentos, passo pelo ponto que eu fiz a carreira, que eu iniciei a técnica da carreira encurtada, encerro a técnica, avanço mais 3 pontos, chego no outro marcador, envolvo o ponto e volto. E assim eu vou fazer até completar todas as marcações. Eu já tenho vídeo aqui no canal, tanto da parte teórica das carreiras encurtadas para elevação nas costas e para curvatura no decote. E nesse vídeo tem toda a parte teórica, cálculo, como que eu cheguei nesses números. E tem um outro vídeo que eu fiz esses dias, que é só da técnica, porque aqui eu vou usar a mesma técnica. Eu gosto muito dessa técnica, envolver e voltar, e eu vou usar essa mesma técnica. Então, tem um vídeo só mostrando o método e tem um vídeo mostrando a parte dos cálculos. E nesse vídeo aqui eu não vou me adentrar, eu vou fazer algumas repetições com vocês, mas tem vídeos específicos aqui, porque senão esse vai ficar gigante. Além das carreiras encurtadas, na frente vai ter o ponto fantasia. E eu fiz a seguinte divisão, eu tenho 38 pontos por enquanto para fazer essas marcações. Eu vou deixar 16 pontos centrais entre as tranças, que vai ficar bem no meio da parte da frente. Então, 16 pontos eu vou trabalhar no cordão de tricô. Vou trabalhar 10 pontos da trança e vou trabalhar 10 pontos da trança. No braço, eu vou trabalhar 8 pontos. Vão ser 4 pontinhos, tranço 4 pontinhos. Aqui vão ser 5 pontinhos, tranço 5 pontinhos. Dos 38 pontos, um pontinho vai ficar no cordão de tricô, 10 pontos para trança, 16 pontos para o cordão de tricô, 10 pontos para trança,
1 ponto pro cordão de tricô, por enquanto, só que essa parte ela vai aumentar. Tudo que aumentar antes da trança e depois da trança vai ser em cordão de tricô. Aqui eu só tô passando o esquema, mas eu vou fazer algumas carreiras junto com vocês para vocês entenderem. Nessa próxima carreira que eu vou fazer junto com vocês, eu já vou trocar os pontos, alterar os pontos. E eu vou fazer toda essa carreira em ponto meia. A gente vai trabalhar no cordão de tricô na parte da frente, nos intervalos das tranças. Atrás eu vou trabalhar toda a peça em ponto meia e onde vão ser feitas as tranças, eu vou trabalhar em ponto meia. Então, essa volta inteira, eu vou fazer toda ela em ponto meia. Vou passar bem certinho as posições dos marcadores para ficar mais fácil. Quanto às tranças, elas ficam bem posicionadas na frente do trabalho. Esse tamanho aqui que eu tô fazendo é o tamanho P. Para um tamanho G, para um tamanho GG, se você quiser aqui, ó, deixar um pouquinho mais de pontos, de 4 a 8 pontos a mais entre as tranças, aí é opcional. Aí é só ajustar, não as carreiras encurtadas, mas só ajustar aqui embaixo, ó, onde eu fiz 16 pontos, 10 e 10. Pro tamanho PP até o tamanho M, não precisa fazer essa alteração. Agora, se quiser agregar um pouco mais de pontos aqui no meio, para as tranças ficarem um pouquinho mais afastadas do tamanho G ao extra GG, só acrescentar, só afastar essa parte aqui. Ao invés de 16, coloca 20. E aqui você sabe que nas primeiras carreiras ainda não vai ter pontos suficientes para completar a trança. Mas em 3, 4 carreiras, você já consegue completar os pontos e segue trabalhando normal. Enquanto a gente trabalhar com carreiras encurtadas, eu indico que trabalhe com mais cores de marcadores. Por quê? Aqui é o marcador inicial. Aqui vai indicar o início de carreira nova, de volta nova. Esses 4 marcadores, eles vão ficar posicionados entre as tranças e antes e depois deles eu vou fazer os aumentos. Então, é bom deixar marcadores diferentes para você não confundir. Esses marcadores da curvatura do decote, seria bom colocar todos de uma outra cor, porque aqui a gente vai trabalhar também com marcadores da trança. Então, para você não confundir o que é marcador da trança e o que é marcador das carreiras encurtadas, seria interessante colocar marcadores diferentes aqui também. E esses marcadores, conforme a gente vai fazendo as carreiras encurtadas, eles vão sendo eliminados. Então, não vai ficar cheio de marcador, é só até terminar as carreiras encurtadas. Depois vai ficar só o de início do trabalho, os marcadores que indicam os aumentos, as tranças, e os marcadores das tranças da frente, se precisar. Eu gosto de colocar porque fica mais fácil, não corre o risco de eu esquecer que ali eu preciso fazer ponto fantasia diferente. É isso que eu vou fazer agora com vocês. Toda essa volta eu vou fazer em meia, todinha. E depois, na próxima, que eu vou começar carreiras encurtadas. Então, para quem for iniciante no tricô circular, nunca fez carreiras encurtadas, não é difícil, é bem fácil. É só questão, todo esse trabalho é fácil, é só questão de atenção. A única coisa é atenção, porque eu vou fazer junto com vocês e eu vou explicando. Tem 3 vídeos de apoio, então se você tiver dúvida, é bom assistir esses vídeos para você sair bem confiante para passar para esse projeto. Vou fazer uma boa parte junto com vocês, pelo menos as principais, para vocês conseguirem fazer a peça de vocês sem ficar com dúvida. É bom que vocês tenham um contador de carreiras ou um rascunho, um papel que vocês possam anotar, porque a trança vai ser feita de 12 em 12, então tem que ir anotando para não me esquecer. Eu sempre começo do meio das costas, então agora eu vou fazer todas as marcações junto com vocês, transformando os pontos todos por enquanto em ponto meia. Então, para as costas eu tenho 38 pontos. Eu vou começar da metade, eu vou precisar fazer 19 pontos e colocar um marcador. Então, eu vou fazer 19 pontos em meia e vou colocar o meu primeiro marcador. Então, vocês vão colocar um marcador. Eu já coloquei meu marcador aqui. Sempre quando chegar nesse marcador, eu sei que antes dele, aqui nesse pontinho, eu vou precisar fazer um aumento. Entre os marcadores, são 8 pontinhos que vocês vão colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Esses 8 pontinhos vão ser os pontos guia, os pontos antes e depois do marcador, e aqui vai se formar uma trança. Depois desses 8 pontos, coloca um marcador. Agora, a gente vai fazer as marcações simultâneas do ponto fantasia e da curvatura do decote. Eu sei que eu preciso fazer um pontinho e colocar o primeiro marcador da trança. Ó, eu coloquei um diferente, eu coloquei um pequenininho rosinha. Tenta colocar um diferente se você tiver, para não se perder. Porque agora eu faço mais um ponto e já coloco outro marcador, que é o primeiro marcador das carreiras encurtadas. Depois do marcador dos aumentos, faz um ponto, coloca um marcador para trança, para iniciar o ponto fantasia. Depois você vai fazer um ponto e coloca o primeiro marcador da carreira encurtada, tá? Aí vai fazer mais 3 pontos, vai transformando os pontos em meia. Coloca outro marcador, que é esse aqui, para mais 3 pontos da carreira encurtada. Aí, faz mais 3 pontos. Coloca outro marcador, que é esse aqui, que é mais 3 pontinhos da carreira encurtada. E vai fazer mais 3 pontos. E vai colocar mais um marcador, que é esse aqui. Aí, nesse marcador, junto com esse marcador, já coloca outro marcador da trança. Porque a gente abriu a trança depois do marcador do aumento e aqui a gente fechou, são 10 pontos da trança. Então, já coloca o marcador da carreira encurtada e coloca o marcador da trança. Nesse ponto, encerra os pontinhos da primeira trança. E agora, faz 4 pontos. E coloca o marcador. Esse marcador vai ser o marcador aqui do meio, ó. Agora, a gente vai fazer 8 pontos. Então, é o último marcador de um lado do trabalho. Agora, a gente vai espelhar. Então, faz mais 8 pontos. 8 pontos em meia. Coloca o marcador depois dos 8 pontos. E agora, a gente vai começar a curvar de novo, fazer as marcações para as carreiras encurtadas. Agora, são 4 pontos e 2 marcadores. Um marcador para a carreira encurtada e um para a trança do outro lado da parte da frente, a outra trança da frente. Então, coloca o marcador da carreira encurtada e coloca o marcador da trança. Aí, vai fazer mais 3 pontos. Coloca outro marcador, que é esse aqui, ó. Agora, faz mais 3 pontos. Coloca outro marcador, que é esse aqui. Agora, faz mais 3 pontos. Coloca outro marcador, que é esse aqui. Agora, você vai fazer um pontinho apenas e colocar o marcador da trança. Faz mais um ponto e coloca o marcador do aumento. Então, entre esses 2 pontos, vai ter o marcador, um ponto, o marcador, outro ponto, porque aqui a gente vai encerrar a trança. Aí, marcador do aumento, 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca outro marcador, que é o marcador de aumento, marcador dos pontos guias, e tem que sobrar 19 pontos. Se ficou complicado, é só dar um zoom aqui, printa a tela do vídeo, dá um zoom, aí você vai conseguir ver os marcadores
das carreiras encurtadas e aqui embaixo os marcadores da trança. Aqui são os mesmos 38 pontos daqui, tá? Por isso que eu falo para eu colocar 2 tipos de marcadores para não dar confusão. Feito todas as marcações, agora a gente vai começar a fazer as carreiras encurtadas. Eu vou partir daqui. Nas costas, eu sempre vou fazer ponto meia. No direito, no lado direito, eu faço em meia. No lado avesso, eu faço em tricô. Então, vou chegar até aqui, vou fazer o aumento. Vou fazer os pontos da parte da trança, que no lado direito, ele é em meia, no lado avesso é em tricô. E vou fazer o meu pontinho de aumento. E logo, eu já vou ter o marcador da trança, porque são 10 pontinhos aqui pra trança. A trança no direito, ela é em meia e no avesso eu vou trabalhar em tricô. Só tô frisando isso porque agora a gente vai trabalhar avesso e direito, com aumentos em todas as carreiras, porque são as carreiras encurtadas. O que eu vou precisar transformar são os pontos que vão crescendo aqui, que você tem que prestar bastante atenção. Como vão ser pontos em cordão de tricô entre as tranças, nesse intervalinho aqui e aqui no meio, entre as tranças, quando a gente trabalha no circular, uma carreira em meia e uma carreira em tricô, a gente sempre vai inverter os pontos. Agora, quando a gente está trabalhando do lado avesso e direito, a gente sempre vai trabalhar o mesmo ponto. Esses pontinhos que vão ser transformados, eu sempre vou trabalhar ele em meia, independente de ser no lado avesso ou no lado direito, eu sempre vou trabalhar em meia, ok? Pelo menos até as carreiras encurtadas. Parece complicado, mas a gente vai fazer uma parte junto, é só para vocês conseguirem entender. Espero que eu consiga me expressar, porque o trabalho não é difícil, é só questão de atenção, porque tem muitas coisas junto. Qualquer dúvida, vocês podem questionar nos comentários, que eu respondo todinhos, todos os comentários. Agora eu vou iniciar, vou partir daqui e eu vou fazer até esses 2 pontinhos aqui, ó. E vou passar pelos aumentos e vou fazer os aumentos. Até fazer os aumentos é em meia. Cheguei no marcador do aumento. Vou mostrar com bastante calma esses primeiros aqui, porque aí depois essa parte já acelero nas próximas carreiras. Então, aqui, ó, eu vou puxar essa laçadinha e vou colocar pra agulha antes do marcador, ó. E aí, eu venho pela frente do trabalho, pra não ficar buraco, eu venho pela frente do trabalho. Busco o fio do novelo e faço meu ponto em meia. Passo o meu marcador. Aqui é o marcador dos 8 pontinhos, faço esses 8 pontinhos. Lembra que entre esses marcadores do aumento tem que ter sempre 8 pontos, não pode ter mais que 8 pontos aqui, porque senão foi feito errado. Agora, eu passo o meu marcador pra cá e depois do marcador que eu vou pegar a laçada e fazer o aumento. Eu vou pegar uma laçadinha, ó, aqui, e vou colocar pra agulha. E eu vou fazer o mesmo esquema. Agora, vou fazer esse ponto em meia também. E aqui, eu cheguei no marcador da trança. Eu sei que os pontos da trança são em meia. Então, é um pontinho da trança. E eu já cheguei no marcador da carreira encurtada. Então, conforme eu vou chegando nesses marcadores, eu vou eliminando os marcadores. Eu vou tirando, aí vai descomplicando o negócio. Aí eu boto os marcadores porque aí não tem erro, não tem como esquecer. Sempre que chegar no marcador, o ponto depois do marcador que eu vou envolver e vou voltar. Aí eu viro do lado avesso e trabalho do lado avesso. Então, aqui é o primeiro marcador de carreira encurtada. Paro por aqui, fiz um pontinho apenas da trança, tiro esse marcador e agora eu vou envolver esse ponto para voltar a trabalhar do lado avesso. Para envolver,
eu vou passar o meu fio pra frente. Esse pontinho que eu vou envolver, eu coloco pra agulha da direita, levo o fio de volta lá atrás e devolvo o ponto pra agulha. E viro o trabalho. Tá, agora, esse pontinho aqui, antes do marcador da trança, eu vou trabalhar em tricô, porque ele é o ponto da trança. Passo o meu marcador, esses dois pontinhos aqui, ó, antes do marcador de aumento e antes do marcador ali dos pontos guias, eu vou ter que fazer em meia, porque eles vão ter que ser transformados em cordão de tricô. Eu fazendo eles em meia aqui, lá na frente vai dar o resultado que eu quero. Lá na frente não, lá no lado direito do trabalho vai ficar o resultado que eu quero. E eu vou aumentar do lado avesso e do lado direito. Estou do lado avesso e estou nos marcadores que indicam os aumentos. Então, antes do marcador, ó, vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou puxar uma laçada. Aí, você vai passar o marcador. Esses pontinhos tem que ser em tricô, porque lá na parte, no lado direito, eles precisam ser em meia. Cheguei no outro marcador. Aqui, sim, eu vou precisar aumentar em tricô, porque estou na parte das costas, e as costas, elas não vai ser em cordão de tricô, a parte das costas vai ser só em meia. Então, eu vou puxar uma laçada pra minha agulha, coloco meu fio na frente. Parte das costas é em meia. Cheguei no marcador que indica que eu preciso fazer um aumento. E eu estou do lado avesso, então o aumento tem que ser em tricô, porque aqui é a parte das costas, ó, vou fazer em tricô o ponto. E faço os meus 8 pontinhos da trança, os meus 8 pontos guias que estão entre esses marcadores. Cheguei no outro marcador de aumento. Aqui eu vou pôr uma laçada para agulha e esses dois pontinhos no cordão de tricô. Então, esse aqui eu posso aumentar em meia. E esse ponto aqui, que é o ponto antes do marcador da trança, eu preciso fazer ele em meia, que no lado direito ele precisa virar cordão de tricô. Agora, eu chego no marcador da trança. Aqui eu vou fazer um pontinho que é pertinente à trança, que no lado avesso é em tricô. E cheguei no meu marcador da carreira encurtada. Então, olha só o que eu fiz. Eu estava aqui, eu envolvi, voltei, eu fiz todo o lado avesso, passei por esses aumentos, cheguei no meio do trabalho, passei pelos aumentos aqui, ó, e cheguei aqui, ó.
cheguei aqui, nesses 2 pontinhos. Tiro esse marcador, então já foram 2 marcadores eliminados. Agora, eu vou passar o meu fio pra frente, passo esse ponto pra agulha da direita, volto meu fio pra trás, viro meu trabalho e vou voltar trabalhando o lado direito. Então, abri a técnica, agora eu vou voltar trabalhando do lado direito. Ó, até chegar aqui no pontinho que eu abri a técnica, porque daí vocês vão ver que eu vou ter que encerrar. Então, eu vou passar por um aumento, 2 aumentos, outro aumento aqui e outro aumento aqui. Esse pontinho aqui, ó, antes do marcador da trança, é em meia, lado direito, né? Passo o marcador da trança. Esses 2 pontos, eles fazem parte do corpo do trabalho, que vai se formar. E eu vou fazendo cordão de tricô, então, eu preciso fazer ele em meia para dar o resultado que eu quero. Ó, eles estão em tricô, vou precisar fazer eles em meia para formar o cordão de tricô. E cheguei no meu marcador que é do aumento. Aqui eu vou pegar uma laçada, coloco para agulha. E aqui vou precisar fazer um aumento em meia. Passo o meu marcador e aqui são os 8 pontinhos da trança. Cheguei no marcador do aumento, ó, que importante que é colocar marcadores diferentes, né? Aqui eu sei que preciso puxar um aumento. E vou concluir esse aumento em meia também, porque é o aumento para a parte das costas. E agora, estou na parte das costas. Antes de dar continuidade, só para vocês entenderem melhor, tô voltando do lado direito, ainda não passei pelos aumentos. Na parte das costas, entre os marcadores de aumento aqui, ó, na parte das costas, todos os aumentos que eu for fazer, eu vou precisar que esses pontos sejam em meia do lado direito. Então, se eu fizer aumento no lado direito, eu vou precisar fazer um aumento em meia. Se eu fizer o aumento no lado avesso, eu vou fazer o aumento no tricô. Isso para a parte das costas. Na parte da frente, eu vou fazer os aumentos entre os marcadores das tranças. E eu vou trabalhar esses pontos no cordão de tricô. E o cordão de tricô, no tricô reto, as carreiras sempre são no mesmo ponto. Então, se eu começar a fazer em tricô, vou fazer todo o trabalho em tricô. Se eu fizer o trabalho em meia, eu vou fazer todo o trabalho em meio. Diferente do tricô circular. Por enquanto, a gente tá trabalhando com tricô lado avesso e lado direito. Então, todas as carreiras vão ser em meia. Os pontinhos de aumento aqui para a parte da frente, entre os marcadores da trança, eu sempre vou aumentar no meia, porque é o ponto meia que eu escolhi para fazer por enquanto o trabalho não for circular. Só para vocês conseguirem se organizar, porque como são bastante coisas, eu vou falando, mas pode ser que vocês não consigam acompanhar ou não consigam visualizar. Até porque eu escolhi fazer com uma agulha que eu nunca faço, sempre faço com agulha de madeira, e hoje eu tô trabalhando com uma agulha de metal, e a de metal tá escorregando, então pode ser que fique um pouquinho difícil de vocês visualizarem. O vídeo vai ficar extenso, mas eu quero que vocês consigam reproduzir. Se você quiser mesmo reproduzir, você vai aguentar assistir esse vídeo até o final, tá? Agora eu vou fazer o meu aumento para a parte das costas. E para a parte das costas, no lado direito eu vou fazer em meia, no lado avesso eu vou fazer em tricô. Então, aqui eu venho, eu vou pegar uma laçada, ó, a laçadinha aqui. E eu vou colocar para agulha. Então, e para concluir esse aumento, para não ficar buraco, é só vir pela frente do trabalho.
e faço ponto, ó. Os próximos 8 pontos entre os marcadores são em meia, no lado direito. Você sempre vai fazer acompanhando o ponto no lado avesso e no lado direito, exceto os pontinhos do cordão de tricô, tá? Esses que a gente vai alterar. Se não, faz acompanhando o ponto. Cheguei no meu marcador, esses são os 8 pontinhos no meio. Aqui eu preciso fazer um aumento. Os pontos entre o marcador da trança em meia, porque eu quero transformar no cordão de tricô. Sempre vai ser o oposto do ponto. Cheguei no marcador da trança. Fiz o meu primeiro ponto e tá vendo que esse pontinho aqui tá diferente? Esse foi o ponto que eu envolvi na carreira passada. Então, eu preciso encerrar a técnica antes de prosseguir para o outro marcador. Pegar a minha laçada aqui, ó, ele tá em volta dessa laçada, ó. Eu pego essa laçada... Tem que cuidar para pegar todos os cabinhos, se você estiver trabalhando com fio duplo. Coloco ela para agulha e faço a laçada e o ponto junto em meia. Agora, vou fazer até o próximo marcador de carreira encurtada. Aqui, aqui, cheguei no marcador. Esse eu já tiro. Então, ó, estou aqui, ó, encerrei a minha técnica, agora eu vou avançar mais 3 pontinhos, ó. Cheguei aqui nesse marcador. Agora, eu vou passar meu fio pra frente, o ponto que estava depois do marcador, eu passo para essa agulha, levo meu fio lá atrás, volto o ponto pra agulha e vou virar meu trabalho e voltar trabalhando. Agora, do lado avesso. Estou aqui, ó, envolvi o ponto, agora eu vou voltar todo esse caminho. Passo pelos aumentos, vou fazer aumento, passo pelo meio do trabalho, passo pelos aumentos e vou parar aqui no ponto que eu preciso encerrar a técnica. Cheguei na parte das costas, bem no meio das costas. Cheguei no meu marcador da trança, os pontos da trança são em meia, no lado direito, então eu faço eles em tricô, conforme apresento o ponto
aqui no avesso do trabalho. E esse segundo pontinho, ó, já é o pontinho que eu preciso encerrar a técnica. E eu preciso encerrar em tricô. Pego a laçada aqui por trás, ó. Coloco pra agulha e faço o ponto e a laçada em tricô. Pego os dois em tricô. Faço outro ponto, faço outro ponto e cheguei no meu outro marcador. Tiro esse marcador e vou envolver esse pontinho e voltar. Ó, sempre que eu chegar no marcador, tiro o marcador, envolvo o ponto que está depois do marcador, viro meu trabalho e volto. Estou aqui, encerrei a técnica, avancei esses 3 pontinhos e agora eu vou voltar. Faço aumento, volto todo o meu trabalho no lado direito. Aqui faço aumento e vou encerrar a técnica aqui. Então, vou fazer até o pontinho da técnica. Então, aqui, ó, os pontinhos da trança. Cheguei no marcador da trança. Agora, esses pontos aqui, até o aumento, eles vão ser em meia. Sempre faço em meia. Para transformar em cordão de tricô. Aqui, preciso fazer um aumento. O aumento eu vou fazer em meia. Então, puxo a laçada pela frente do ponto, faço meu ponto. Passo meu marcador e faço os meus 8 pontinhos guias, ó. E esses pontinhos são os pontos que vão formar trança depois. Cheguei no marcador, aqui eu preciso fazer um aumento pertinente à parte das costas, estou no lado direito, o aumento vai ser em meia. Então, coloco a laçada para agulha e venho pela frente do trabalho aqui. E faço meu ponto, assim. Agora é só fazer em meia até chegar no próximo marcador de aumento. Cheguei no marcador que eu preciso fazer o aumento, então, antes de passar o marcador, puxo uma laçada, coloco para agulha, aumentos para as costas, no lado direito, faço ele em meia. Então, entro pela frente do ponto e faço meu ponto em meia. Os 8 pontos entre os marcadores são em meia, são os pontos da trança. Cheguei no outro marcador, aqui preciso fazer um aumento também. Puxo uma laçada para agulha, meu aumento vai ser em meia. Entro pela frente da laçada e faço meu aumento. Pontinhos até o marcador da trança, vou transformar no cordão de tricô, então, meia, faço eles em meia. Cheguei no marcador que inicia a trança da frente do trabalho, em meia. Cheguei no ponto que eu preciso encerrar a técnica. Então, pego a laçada, coloco para agulha, aqui eu vou encerrar em meia. Então, laçada e ponto eu faço em meia. Próximo ponto é em meia. Próximo ponto é em meia, que são pertinentes à trança. Peguei no marcador de carreira encurtada, então, esse marcador já elimino, tiro ele e eu vou envolver esse pontinho para voltar. Então, fio para frente, passo o meu ponto para a agulha da direita, levo o meu fio para trás, volto o meu pontinho e viro o meu trabalho para voltar. Encerrei a técnica, avancei mais 3 pontos e agora eu vou fazer o caminho de volta do lado avesso.
passo pelo aumento, vou fazer os aumentos, chego no meio do trabalho, faço os aumentos, faço os aumentos e paro aqui para encerrar a técnica. Cheguei no marcador do aumento para as costas, estou do lado avesso, então o aumento tem que ser em tricô. Pego uma laçada, coloco para agulha, o fio do novelo tem que estar na frente do trabalho e eu entro no ponto pela frente, pego ele de forma torcida. E aqui vou fazer o meu aumento. Estou nos pontinhos da trança, a parte do braço, os pontos guia. Então, faço esses 8 pontinhos em tricô, porque estou do lado avesso. Cheguei no outro marcador. Esse aumento eu sempre aumento em meia, porque é da parte da frente, antes da trança. Então, coloco uma laçada para agulha. E venho pela frente do ponto e pego ele torcidinho também. Pego o aumento torcido. E os outros pontos, até chegar no marcador da trança, eu faço em meia para o direito do trabalho, no lado direito ele ficar em cordão de tricô. Cheguei no marcador da trança. Faço conforme pede o ponto. Cheguei no pontinho que eu preciso encerrar a técnica. Esse ponto eu vou encerrar a técnica em tricô, pro lado direito ficar em meia. Então, pego a laçada aqui, com a agulha na parte de trás, coloco a laçada na agulha e vou fazer o ponto e a laçada em tricô. Agora, eu vou fazer mais um pontinho em tricô, outro pontinho em tricô. E cheguei no outro marcador de carreira encurtada. Tiro esse marcador, conforme vai chegando no final dos marcadores, é sinal que eu tô encerrando as minhas carreiras encurtadas. Pra frente, pego o meu ponto, que estava depois do marcador, passo para essa agulha, levo o fio do novelo lá para trás e volto o ponto para envolver ele. Viro o meu trabalho e volto trabalhando agora do lado direito. Estou nos pontinhos da trança, até o marcador da trança em meia. Cheguei nos pontos que antecedem o aumento e esses pontos são em cordão de tricô. Faço esses pontinhos em meia, até chegar no aumento. Se você estiver acompanhando, fazendo junto, você vai ver que os pontos, eles vão se formando agora, fica muito mais fácil de identificar. Então, eu cheguei no marcador que antecede o meu aumento, coloco a laçada para agulha, aumento na parte da frente, eu vou fazer em meia. Pela frente do trabalho, faço meu ponto em meia. Cheguei nos pontinhos da trança, os pontos guia do braço. Cheguei no marcador. E agora, eu vou fazer aumento pertinente às costas. Lado direito, o aumento é em meia.
coloco a laçada para agulha e mesma coisa. Entro na laçada pela frente, torcido e faço o meu aumento. Então, vou dar uma acelerada, quando chegar no marcador do aumento, eu retorno pra gente fazer junto. Então, faz até o marcador do aumento. Cheguei no marcador do aumento, aumento pertinente à parte das costas, pego uma laçada, coloco a laçada pra agulha e faço esse ponto em meia. Faço os meus 8 pontos da trança do braço. Agora, eu vou fazer o aumento na parte da frente do trabalho entre a trança e o braço. Então, laçada para agulha. E os pontinhos até a trança eu vou fazer em meia também. Marcador da trança. Até o ponto que eu preciso encerrar a técnica, eu faço em meia. Cheguei no ponto que eu preciso encerrar a técnica. Para ele ficar certinho, vou encerrar ele em meia. Eu pego a laçada aqui pela frente. Coloco a laçada para agulha junto com o ponto e faço a laçada e o ponto em meia. Ainda estou nos pontinhos da trança, então faço em meia até chegar no marcador. São 10 pontinhos para trança aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, encerrou. Os próximos pontos eu vou fazer em cordão de tricô. E eu cheguei no marcador que eu preciso envolver o pontinho e voltar. Então, esse aqui eu já tiro, não vou mais precisar dele. Mantenho esse marcador, que é o marcador que encerra a trança. Então, esse aqui, que coincidiu, eu deixo esse marcador. Agora, eu vou envolver esse ponto que tava depois do marcador. Fio na frente, passo o pontinho para essa agulha da direita, volto o fio lá atrás. E passo meu ponto de volta para a agulha da esquerda. Vou virar meu trabalho e vou voltar trabalhando agora do lado avesso. Estou nos pontos da trança. Pontos da trança, vou fazer em tricô no lado avesso. Vou fazer como se apresenta o ponto. Encerrei a parte da trança. Agora, entre a trança e os aumentos na parte no lado avesso, eu faço em meia. Aí, na frente, ele vai ficando cordão de tricô, ó. Aqui eu preciso fazer um aumento, faço o aumento em meia. Pontinhos pertinentes à trança, vou fazer em tricô, faço conforme o ponto. Aumento na parte das costas. Faço o aumento em tricô, porque eu estou do lado avesso. Coloco a laçadinha para agulha. Fio do novelo para frente e venho aqui pela frente do ponto e faço o pontinho em tricô. Os outros pontos em tricô. Agora, vou fazer a parte das costas, vou acelerar um pouquinho até chegar no marcador do aumento e eu retorno para dar continuidade. Cheguei no marcador do aumento, lado avesso.
os pontos da trança pertinente ao braço, faço como se apresenta o ponto. Cheguei no marcador do aumento, agora eu vou fazer um aumento no lado avesso, pertinente à parte da frente do trabalho. Então, o aumento vai ser em meia para transformar em cordão de tricô. Cheguei na parte da trança, agora eu faço conforme se apresenta o ponto, faço em tricô. Lembra que no meio do caminho tem um ponto para encerrar a técnica. Esse ponto é em tricô, preciso encerrar ele em tricô. Então, pego a laçada desse pontinho lá atrás, coloco pra agulha, faço a laçada e o ponto junto em tricô. E agora, sigo fazendo outro e outro ponto. Terminei os pontos da trança, encerrei os pontos da trança e cheguei no marcador para fazer a minha carreira encurtada. Então, tiro esse marcador, já tá terminando. Já foram 8 carreiras encurtadas, essa é a 8ª, faltam só 2. Falta pouquinho, faltam só 2 marcadores. Então, agora eu passo meu fio para frente, levo esse pontinho para a agulha da direita, volto o ponto e viro o meu trabalho. Concluí os pontos da trança. Agora, eu vou fazer os pontinhos em cordão de tricô e logo chego no aumento. Os pontinhos em cordão de tricô, vou fazer em meia. E aqui, vou fazer o aumento. Aumento na parte da frente do trabalho, independente de ser avesso ou direito, faço em meia. Então, na minha laçada, entro pela frente e concluo o ponto em meia. Agora, estou fazendo os pontinhos da trança do braço. Agora, eu vou fazer o aumento para pertinente às costas, lado direito do trabalho, o aumento vai ser em meia. Então, o aumento é em meia. Laçadinha para agulha. Venho pela frente da laçada e pego em meia. Então, vou fazer até o marcador do aumento e eu retorno para prosseguir junto com vocês. Cheguei no ponto do aumento, coloco a laçadinha para agulha e faço o pontinho em meia. Faço o ponto da laçada em meia. Os aumentos da frente do trabalho, independente de ser do lado avesso ou do lado direito, eles vão ser sempre em meia. Tô reforçando porque de repente você perdeu essa parte do vídeo. E agora, os próximos pontos até o marcador da trança, eu faço em meia também para transformar em cordão de tricô. Cheguei no marcador da trança, os próximos pontos, sem preocupação, posso fazer em meia. Só lembrando que o último pontinho é o ponto que eu preciso encerrar a técnica. Mas é depois do marcador. Ó. Aqui eu encerro ele em meia. Então, puxo a laçada para agulha e faço a laçada e o ponto em meia. Os próximos pontinhos eu vou fazer em meia. E cheguei no último marcador de carreira encurtada desse lado aqui. Tem esse e tem esse, já tá terminando. Agora, eu vou envolver esse ponto e vou voltar trabalhando do lado avesso. Até o marcador da trança, vou fazer em meia, porque são os pontinhos do cordão de tricô.
Cheguei no marcador da trança, vou fazer como se apresenta o ponto. No lado avesso, eu vou fazer em tricô, pra lá no lado direito ficar em meia. Os pontos entre a trança e o aumento é em cordão de tricô, então vou fazer em meia. Cheguei no marcador de aumento e vou fazer o aumento aqui. Coloco a laçada para agulha e esse aumento é pertinente à frente do trabalho, faço ele em meia. Sempre estico um pouquinho a laçada, entro pela frente da laçada e faço ponto em meia. Agora, os 8 pontinhos da trança, faço como se apresenta o ponto em tricô, porque estou do lado avesso. Coloco a laçada para agulha e esse pontinho de aumento, ele vai pertencer às costas, então eu preciso fazer ele em tricô. E os próximos pontos eu vou fazer em tricô até chegar no outro marcador de aumento. Então, vou passar pelo meio do trabalho e quando eu chegar no marcador de aumento, eu retorno para continuar com vocês. Cheguei no aumento na parte das costas. Agora, eu faço os 8 pontos em tricô, que são pertinentes à trança do braço. E cheguei no próximo aumento. Os próximos pontos em meia, porque estou trabalhando à frente do trabalho, preciso transformar em cordão de tricô. Cheguei na trança. Trança como se apresenta o ponto, lado avesso em tricô. E aqui, preciso encerrar o meu ponto. Coloquei o ponto e a laçada na agulha, mas aqui eu vou encerrar em meia. Eu vou fazer o ponto e a laçada em meia, porque eu preciso transformar em cordão de tricô. E esses pontinhos, eles estão depois do marcador da trança. Então, agora é cordão de tricô. E os próximos pontos eu vou fazer em meia para transformar em cordão e cheguei no meu último marcador das carreiras encurtadas. Agora eu vou envolver esse ponto, vou voltar e não preciso mais fazer carreira encurtada. Terminei toda a minha curvatura. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, não quero perder ponto. Ó. Olha aí, ó. Esse é o efeito. Ela vai ficar mais alta nas costas e vai ficar com uma curvatura na frente. Então, agora eu só vou trabalhar do lado direito. Vou prosseguir fazendo os meus pontinhos em meia até o marcador da trança. Cheguei no marcador da trança. Esses pontos também são em meia. Os aumentos eu continuo fazendo, ok? Encerrei, cheguei no meu marcador que finaliza a trança, esses pontinhos aqui vou fazer em meia, essa é a parte do cordão de tricô.
Cheguei no marcador do meu aumento. Aqui vou fazer o meu aumento em meia. Pontinhos da trança. Cheguei no meu aumento, aumento no lado direito, nas costas do trabalho em meia. Agora, só vou trabalhar de forma circular só do lado direito, não faço mais lado avesso. O que restou de carreiras encurtadas é só encerrar as técnicas. Tem duas técnicas para encerrar aqui na frente, uma que eu abri do lado direito e uma que eu abri do lado avesso. Coloquei num cabo para mostrar como está ficando, e olha só como fica com as carreiras encurtadas. Se você me acompanhou nas carreiras encurtadas, nesse momento você vai ter 132 pontos. 58 pontos na parte das costas, 58 pontos na parte da frente e 8 pontos em cada braço, que é o que a gente tem de braço. Então, o total dá 132 pontos. Até então, a gente fez aumentos para as costas e aumentos para frente do trabalho. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de encerramento e na próxima eu já vou entrar na troca de aumentos. Aí eu vou parar de aumentar a parte da frente e das costas e partir para a criação dos braços. Então, eu tô iniciando volta nova. Cheguei no marcador do aumento. Essa volta, no meu caso, eu ainda vou fazer o aumento. Agora, eu vou fazer os meus 8 pontinhos da trança. E a partir de agora, a gente não trabalha mais do lado avesso. A gente trabalha somente do lado direito em circular. Então, os pontos que são em cordão de tricô não é feito da mesma forma que do avesso e direito. No avesso e direito sempre era feito em meia. Aqui não. Uma volta vai ser em meia, uma volta vai ser em tricô. E a construção dos pontos, os aumentos, eles vão ser conforme pede o ponto. Então, agora, essa volta, eu preciso fazer ela em meia. Então, se eu vou fazer em meia, o aumento aqui, eu faço em meia também para acompanhar, tá? Então, eu coloco a minha laçada na agulha, dou uma esticadinha e faço o meu pontinho em meia. E os próximos pontos, vou fazer em meia. Cheguei nos pontinhos da trança, aqui todos eles são em meia. E aqui eu tenho pontos em cordão de tricô. Vou fazer em meia esses pontos. E olha só, aqui está o pontinho que eu preciso encerrar a técnica, o primeiro deles. Preciso encerrar em meia também. Então, eu vou entrar na laçada. Coloco a laçada para agulha e faço a laçada e o ponto. Próximo, vou fazer em meia, próximo, vou fazer em meia.
Aí, aqui eu tenho o pontinho para encerrar a técnica. Eu vou separar a laçada do ponto. Vou deixar a laçada na agulha e vou tirar o ponto, vou colocar o ponto para frente. E faço o restante em meia. E é só nessa volta que tá dando encontro de meia, que eu não passei ainda, então por isso que vai ficar esse desencontro, mas só agora, depois ele se ajeita, porque na próxima carreira vai ser toda em tricô. Ó, cheguei nos pontos da minha trança e aqui eu vou fazer os 10 pontinhos em meia. E agora eu vou tecer até o final dessa volta. E essa última volta que eu faço aumentos no corpo pro meu tamanho. Em seguida, eu já passo as instruções para os demais tamanhos. Só para exemplificar, para medir, vocês vão colocar a blusa no corpo. E quando essa parte aqui, ó, estiver batendo bem na dobrinha do ombro, bem no ossinho, ou um dedo antes, aí já dá para trocar a posição dos aumentos. Ela vai crescer retinha aqui, mas quando chegar mais ou menos nesse ponto, aí eu vou fazer mais alguns aumentos. Isso vai servir para todos os tamanhos. Agora eu vou passar a sugestão de pontos, só para você ter uma noção. Mas o ideal é que você faça isso, experimente a peça. Se precisar colocar mais alguns pontinhos, se você acha que é necessário fazer mais uma ou duas voltas, faça. Antes de fazer a próxima carreira, mostrando como vai ser feita essa troca de aumentos, eu vou passar por tamanho do PP até o extra GG, um cálculo de pontos que eu fiz usando a minha amostra de pontos, o meu material, mas só para vocês terem uma noção. Então, mais ou menos, quando chegar nessa média, mais ou menos nessa quantidade de pontos, você sabe que a partir dali já pode fazer a troca de aumentos. Então, para o tamanho PP, quando chegar aproximadamente a 132 pontos, que provavelmente é a quantidade de pontos que você está no momento, se seguir bem certinho o passo a passo que eu estou fazendo, para o tamanho PP, pode parar de fazer aumentos na frente e costas com 132 pontos. Para o tamanho P, com 136 pontos. Para o tamanho M, com 142 pontos. Para o tamanho G, com 154 pontos, tamanho GG, 168 pontos, tamanho extra GG, 186 pontos. Essa é a soma total, frente e costas, e as laterais, que vai ser a parte das tranças, então a total de pontos. Não necessariamente essa quantidade, você vai fazer como eu mostrei, vai medir no teu corpo, chegando ali até o final do ombro, pode parar. Se estiver longe de chegar nessa parte, continua tecendo. Aqui eu fiz um cálculo de acordo com a minha tabela de pontos e as medidas, referências que eu tenho, deu essa pontuação. Então, aqui é só uma referência para você conseguir ter uma noção melhor. O aumento até agora, ele era depois e antes dos marcadores, agora vai ficar no meio dos marcadores. Então, eu vou chegar no marcador, passo pelo primeiro marcador, faço aumento, faço os pontos da trança, faço outro aumento no final antes de chegar no outro marcador. E outra coisa é que os aumentos não vão ser em todas as carreiras ou todas as voltas como estávamos fazendo. Agora vai ser uma volta sim, uma não, uma volta sim, uma não. Então, você vai contando ali, vai anotando para não se perder. Ponto fantasia, que está sendo usado, que é o ponto cordão em tricô, como a gente vai trabalhar só no circular, então você vai fazer uma volta, vai chegar aqui, vai fazer em meia. Aí, faz todos esses pontinhos pertinentes ao cordão em meia. Chegou aqui, você não vai virar o trabalho, você vai começar de novo outra volta. Vai chegar aqui, os pontos, eles estão se apresentando em meio, então você vai ter que inverter, vai ter que fazer em tricô. Então, vai ser uma volta em tricô e uma volta em meia, uma volta em tricô e uma volta em meia. E os pontos que a gente for aumentar, a gente sempre vai aumentar pertinente à carreira que a gente está. Então, como vai ser uma volta sim, uma não, os aumentos, ou você vai aumentar sempre em meia, ou você vai aumentar sempre em tricô. Então, você inicia os aumentos como você se sentir mais confortável. Então, essa volta aqui em tricô. E eu não vou fazer aumentos nessa volta, eu teria que fazer aumentos agora nessa volta, mas como eu vou fazer
as tranças, então eu vou deixar para fazer na próxima volta os aumentos. Eu não vou começar imediatamente nessa volta, porque senão vai ficar muito apertado fazer a trança aqui nos braços e fazer os aumentos, porque eu só tenho 10 pontos aqui. Então, essa volta eu vou trançar, que agora, a partir de agora, vão ser de 12 em 12. 12 em 12 eu faço as tranças, e na próxima volta eu faço os aumentos. Então, eu vou fazer essas duas voltas junto com vocês.